Depois de muita enrolação, finalmente aqui estamos e finalmente vou começar a série sobre solipsismo. Demorou pra caralho, eu sei, mas é que basicamente, como eu venho dizendo nos últimos podcasts, eu venho tentando desenvolver um sistema meu, um sistema de pensamento meu, e solipsismo, sinceramente, é um assunto que, no meu ponto de vista, é muito mais complicado do que parece. Solipsismo, eu diria que é talvez a questão filosófica mais séria de todas, assim como Camus, Albert Camus, falava que suicídio era a única questão realmente importante em termos filosóficos. Para mim, solipsismo é talvez a única questão realmente importante em termos filosóficos, porque para mim o solipsismo está em tudo, basicamente. O solipsismo é basicamente tudo que nos compõe, tudo que a gente pensa e tudo aquilo que está ao nosso redor. Não o solipsismo em si, mas tudo aquilo que está dentro do conceito de solipsismo. Mas, enfim, apesar desse ser o primeiro podcast em que eu estou falando sobre solipsismo, esse podcast em específico, esse primeiro, não vai ser ainda sobre solipsismo. Na verdade, eu não vou falar sobre o solipsismo deixa eu ver, até o quarto podcast, na verdade, que vai ser sobre solipsismo de maneira específica. Eu não vou ainda falar sobre solipsismo, porém eu vou falar sobre coisas que são importantíssimas para a gente compreender, eu e vocês que estão aí ouvindo, compreender realmente o que é o solipsismo. Por exemplo, coisas que são importantes. Por exemplo, para você entender o que é o Brasil hoje, você tem que entender a história do Brasil, você tem que entender a história da colonização, você tem que entender o papel que o Brasil teve, sei lá, nas guerras que aconteceram aqui regionais, Guerra do Paraguai, os caralho. Enfim, um exemplo simples, para você compreender a história do Brasil, compreender o que é o Brasil, você tem que estudar a história do Brasil, você tem que estudar economia brasileira, você tem que estudar a geografia do Brasil, a biologia do Brasil, os produtos que são valorizados aqui, que vão para o exterior, economia, enfim, uma cacetada de coisa. E a mesma coisa vale para tudo, basicamente. E para solipsismo não é diferente. Então, nesse primeiro podcast eu vou falar sobre, ainda não vou falar sobre solipsismo de forma específica, mas vou começar com algumas coisas que compõem o solipsismo e que são importantes para o entendimento pleno do que seria o solipsismo. Mas enfim, vamos continuar, vamos começar essa merda, que eu já tô em 2 minutos e ainda nem comecei essa porra. Enfim, tanto para esse podcast quanto para os próximos podcasts, vamos tomar de uma base, um padrão. Quando eu tô, esse primeiro podcast, como vocês estão vendo o nome aí dessa merda, se chama Eu e o Arredor. Eu e o Arredor e as relações com esse arredor. Então vamos começar falando pelo eu. Eu vou tomar aqui como base de pensamento, como base de desenvolvimento de todos os podcasts, um sujeito, um indivíduo. Um indivíduo que eu vou chamar, que vai ser a base de tudo, A1Z2B3,4 asterisco. Esse vai ser o indivíduo que vai servir de base para eu desenvolver todo esse tema do solipsismo. Esse indivíduo A1Z2B3,4, vocês podem chamá-lo como vocês quiserem. Vocês podem até chamá-lo de Thiago, que é o meu nome. Imagina que esse indivíduo A1Z2B3,4 asterisco sou eu, ou é a Amanda, ou é a Júlia, ou é o Francisco, sei lá. Imagina que esse sujeito, ele não necessariamente, que esse indivíduo é qualquer um. Sabe? Por quê? Por que eu tô falando isso? Para vocês imaginarem que ele é uma pessoa comum. Porque esse indivíduo A1Z2B3,4 é basicamente uma soma de fatores arquetípicos da persona. O que eu quero dizer com isso? Vamos decodificar o que significa esse A1Z2B3,4. A1 é o arquétipo predominante da pessoa. O que eu quero dizer com arquétipo? É o tipo predominante da pessoa. O que eu quero dizer com tipo predominante da pessoa? Eu vou aqui falar antes... essa série de podcasts sobre solipsismo não vai falar só de filosofia, vai também falar sobre um pouco de psicologia. Já estou começando agora a falar um pouco de psicologia. O que é o sujeito A1, antes de tudo? O sujeito A1 é um arquétipo. O que significa arquétipo? É um tipo de personalidade. Por exemplo, existem vários testes de personalidade, existem vários tipos de personalidade que você pode adotar. Eu não vou aqui adotar um específico. Mas dando um exemplo para melhor entendimento, o sujeito A1 é um sujeito de personalidade, fazendo uma analogia com aquelas 16 personalidades, o teste das 16 personalidades, que é INTP, INFP, INTJ, ESTJ, sei lá, enfim, tem 16 personalidades. O sujeito A1,
significa que ele é um sujeito de personalidade INTJ. Eu vou pegar aqui a minha personalidade, porque segundo o teste eu sou INTJ. Então, o começo desse indivíduo, que é A1, significa que ele é um sujeito de arquétipo INTJ, ou seja, ele segue o modelo de personalidade INTJ, que no teste das 16 personalidades é a personalidade do tipo arquiteto, a pessoa que tem ideias e que quer construir sistemas novos. Enfim, A1 significa que esse sujeito é um sujeito do tipo INTJ. Agora, Z2, o que significa Z2? Z2 seria o subarquétipo a que essa pessoa pertence, ou seja, seria assim como A1 são as características primárias da pessoa, as características gerais que ditam quem é a pessoa, o B2, Z2, quer dizer, seriam as características secundárias. Não diria secundárias, mas diria subprimárias, vamos colocar assim. Seria o subarquétipo da pessoa. Por exemplo, ainda tomando um exemplo do INTJ. Se você lê o que é a personalidade INTJ, ela tem 2 tipos, se não me engano. Não sei se ela tem 2 ou mais tipos. Mas assim, pelos que eu li, o INTJ ele é dividido em 2 tipos. O INTJ-A e o INTJ-T. O que seria o INTJ? Qual seria a diferença? Aí eu diria para vocês pesquisarem, pesquisar no Google qual que é a diferença entre INTJ-A e INTJ-T. Mas resumidamente, dentro do INTJ existe uma diferenciação entre os sujeitos que são INTJ-A e INTJ-T. E esse Z2 significaria, por exemplo, que o indivíduo é um INTJ-A. Que é o meu tipo de personalidade, segundo o teste. Então essa característica Z2 basicamente seria o subarquétipo da pessoa, ou seja, é uma nova maneira de diferenciar qual é o tipo de personalidade de tal pessoa. Continuando, e aí a característica B3 seria o subarquétipo, ou sub-subarquétipo. Seriam, digamos, dentro dos sujeitos que são INTJ-A, você pode dividi-los ainda mais. Você pode dividi-los entre os sujeitos que são INTJ-A, que se amparam de repente em outras pessoas e buscam desenvolver o seu modelo através de outras pessoas, ou sujeitos que são INTJ-A e que não se amparam em outras pessoas, buscam desenvolver um modelo próprio do zero. Enfim, só estou dando aqui um exemplo de como você pode dividir ainda mais um arquétipo. O B3 seria uma divisão da divisão do sujeito. Então, o sujeito, no caso eu ou qualquer pessoa, que é um sujeito A1, Z2, B3, A1 é as características primárias dele, B2 as subprimárias e a B3 seriam as características secundárias, vamos colocar assim, que são importantes, mas não são tão delimitantes, vamos colocar assim, quanto as características A1 e Z2. E o que seria o ,4 asterisco? O ,4 asterisco seriam características super ou extremo individuais. O que eu quero dizer com características extremo individuais? Eu quero dizer características de sujeitos que basicamente tornam você, basicamente. São características que tornam você, você. Você é um sujeito único, resumidamente. Por exemplo, o que eu quero dizer, dando um exemplo assim, o que significa o ,4 asterisco? E por que asterisco? Porque dentro do que nós somos, entra não somente características que são facilmente identificáveis a olho nu, que daqui a pouco eu vou falar, essas características do que se compõe o eu, entra não somente características facilmente observáveis a olho nu, mas também fatores abstratos. Por exemplo, esse asterisco significa que eu tenho uma certa propensão, um exemplo tomando eu tenho uma certa propensão a ser uma pessoa imaginativa, uma pessoa com bastante interioridade, uma pessoa que imagina bastante coisa, que tem uma certa propensão, não somente a isso, mas a propensão à arte, a gostar da arte, a ter um gosto inato pela arte. Isso significa o asterisco. O ,4 asterisco significa basicamente algumas características extremo individuais que vão desde gostos individuais que você dentro dos arquétipos você possui de maneira assim mais específica, até por exemplo fatores genéticos, que são fatores que só você possui em um número, sei lá, de 100 a cada 100 mil pessoas só você possui características genéticas, características de experiências de vida, características do tipo o meio te imputou, o meio te fez ser assim, porque por exemplo
um sujeito, vamos supor, até o A1Z2B3. Vamos supor que você é um sujeito A1, Z2, B3 e você nasceu no Brasil e um sujeito que nasceu na China também é A1, Z2, B3. Por mais que vocês possam ter o mesmo tipo de personalidade, as mesmas propensões inatas, vamos colocar assim, só do fato de você ter nascido no Brasil e o sujeito que também tem a mesma personalidade que você, porém ele nasceu na China, já vai causar uma série de diferenciações entre você e o sujeito da China. Por quê? Porque o Brasil tem uma cultura, a China tem outra cultura, o Brasil tem X costumes, a China tem Y costumes, e você também. Vamos supor que você nasceu no ano de 2010 e o sujeito que tem a mesma personalidade que você, só que nasceu na China, ele nasceu em 1950. Só do fato de vocês terem nascido em locais diferentes, em datas históricas diferentes, em culturas completamente diferentes, em contextos, resumidamente, completamente diferentes, já vai fazer com que você, apesar de que você possa ter exatamente o mesmo tipo de personalidade do sujeito que do outro sujeito, só do fato de você ter nascido do outro lado do mundo e num tempo histórico completamente diferente, já vai fazer com que as suas personalidades sejam parecidas, mas tenham algumas diferenças perceptíveis, sabe? Vocês você e o da China podem ser sujeitos introvertidos, porém, enquanto você brasileiro, você gosta de passar seu tempo, sei lá, ouvindo samba, pagode, o indivíduo lá da China gosta de passar o tempo dele comendo arroz. Por exemplo, comendo arroz e ouvindo música típica chinesa, canto chinês, sei lá, enfim. Basicamente essas características 4 asterisco são características mais individuais, mais extremo individuais, mais relativas a gosto, mais relativas a aspectos mais superficiais da personalidade que tornam mais facilmente identificável você com quem você é, basicamente. Então esse é o sujeito A1, Z2, B3, 4 asterisco. Eu, por exemplo, eu vou tomar esse sujeito como eu sou esse sujeito. Que, enfim, decodificando ele dá essa série de características, mas vocês podem me chamar de Thiago, no caso. Enfim, continuando. Quais seriam o que possui esse sujeito A1, Z2, B3, 4 asterisco? O que ele se compõe e o que ele possui? Já vou continuar. O que esse sujeito A1, Z2, B3, 4 asterisco, o que ele possui? Que são, agora eu vou falar de aspectos não somente do indivíduo, A1, B2, blá, blá, A1, Z2, blá, blá, blá. Eu vou aqui simplificar, para não ter que ficar toda hora falando A1, Z2, eu vou só falar A1, beleza? Mas quando eu falar A1, entendam que é A1, Z2, B3, 4 asterisco. Enfim, o que esse sujeito A1, possui? Assim, enquanto sujeito, que é algo que é tanto dele quanto universal. O que eu quero dizer com universal? O que eu quero dizer é que todos os indivíduos que são semelhantes a esse sujeito A1 também possuem. O que ele possui que é tanto dele quanto universal? Ele possui, basicamente, um corpo. Eu possuo um corpo, você que está me ouvindo, você possui um corpo, provavelmente, a não ser que você seja uma inteligência artificial, mas, enfim, provavelmente você que está me ouvindo, você possui um corpo também, tua mãe possui um corpo, teu pai possui um corpo, etc. Todos nós possuímos um corpo, porém, algo que a gente não pensa é que nós possuímos tanto um corpo interior quanto um corpo exterior. O que é o corpo exterior? O exterior é fácil, é aquilo que você vê. Por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou olhando para minha mão. A minha mão faz parte do meu corpo que é exterior, ou seja, eu consigo ver através das minhas capacidades empíricas, das minhas capacidades cognitivas, que eu vou falar mais a fundo no segundo podcast da série. Eu consigo ver minha mão, então eu sei que o meu corpo ele possui uma forma, e eu sei qual é a forma desse meu corpo. Então a gente possui um corpo exterior, mas a gente também possui um corpo interior, e esse corpo interior nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber da maneira comum, porque geralmente como a gente percebe as coisas, principalmente nós seres humanos, o nosso sentido mais aguçado é a visão, é o sentido que a gente mais usa, óbvio que a gente também usa a audição, o paladar, o tato, o olfato, enfim, mas o sentido que é mais predominante no ser humano é a visão, e nós não conseguimos enxergar. A visão, ela é orientada de dentro para fora.
não que ela é orientada de dentro para fora, mas ela só consegue perceber aquilo que vem de fora. Resumindo, nós não conseguimos perceber, nós não vemos aquilo que está dentro do nosso corpo. Então a gente não é capaz de ver o nosso coração, o nosso próprio coração, a gente não é capaz de ver o nosso próprio estômago, o nosso cérebro. É óbvio que a gente pode pesquisar na internet, ver como é a anatomia de um coração, ver como é um coração, um cérebro e etc. Mas a gente só pode ver aquilo ali e imaginar que o nosso também é como aquilo ali. Mas a gente não pode ter certeza. A única maneira da gente ter certeza que o nosso coração é de fato igual à imagem que está lá no Google Images, que o nosso cérebro é de fato igual ao cérebro que está lá no Google Images, é se a gente abrisse o nosso próprio corpo e enxergasse. Mas obviamente a gente não vai fazer isso, a gente não tem como fazer isso, porque se a gente fazer isso, a gente corre o risco de morrer. Então, enfim, resumindo, o nosso corpo é constituído tanto também do corpo exterior quanto também do corpo interior. E o que é interior garante a existência do que é exterior. O que é interior, seus órgãos, seu coração, seu estômago, seu ânus, seus dentes, enfim, coisas que você não consegue perceber, consegue garantir a existência das coisas que você consegue perceber, no caso, o seu corpo exterior. Enfim, todo sujeito A1 possui um corpo, que é um corpo tanto interior quanto exterior. Possui também capacidades cognitivas, que são as capacidades empíricas. E o que eu quero dizer com capacidades cognitivas? Que eu não vou entrar muito a fundo nesse podcast, mas vou entrar a fundo no segundo. Capacidades cognitivas eu quero falar, resumidamente. Visão, tato, olfato, os 5 sentidos, resumidamente. Essas são as nossas capacidades cognitivas, ou seja, coisas que vêm de fora, que nós conseguimos perceber, e aí entra a terceira parte da personalidade, a terceira parte de quem nós somos, que é a consciência. Nós não somente nós conseguimos perceber aquilo que existe fora do nosso corpo, mas nós também conseguimos pensar sobre aquilo que existe fora do nosso corpo, e não somente sobre aquilo que existe fora do nosso corpo, mas também sobre aquilo que existe dentro do nosso corpo, sobre nós mesmos, sobre coisas mais abstratas que nós não conseguimos perceber através do empirismo, etc. Enfim, então, resumidamente, nós possuímos um corpo, nós possuímos capacidades cognitivas e nós possuímos também consciência, que é basicamente aquilo que nos diferencia dos animais. Por quê? Porque a consciência, eu não vou entrar aqui na discussão de se animais têm ou não consciência, se os animais são ou não capazes de pensar, se eles são capazes de pensar de formas mais primitivas, mas enfim, consciência de maneira mais assim individualizada, nós temos não somente a consciência, mas também uma capacidade, a intelectualidade. Ou seja, nós não somente pensamos, mas nós conseguimos ter um certo intelecto para discernir o que é do que não é. É por isso mesmo que nós demos nomes para as coisas. Nós demos o nome de parede, água, corpo, computador e etc. Por quê? Porque nós temos intelecto para discernir as coisas, o que é do que não é. Então, assim, entrando mais a fundo no que seria a consciência seria não somente a capacidade de pensar, que todos nós possuímos, exceto, sei lá, seres acéfalos, mas assim, casos especiais, vamos colocar assim, mas via de regra todo mundo possui a capacidade de pensar e, via de regra, todo mundo possui uma certa capacidade intelectual. É óbvio que tem indivíduos que exercem e tem indivíduos que não exercem, mesmo eles sendo humanos, eles simplesmente não pensam muito bem nas coisas. É óbvio, mas eu não vou entrar nesse fator aqui. Eu vou me limitar a dizer que nós temos essa capacidade não somente de ter consciência, mas também de exercer o intelecto, a intelectualidade. Enfim, resumo da ópera, nós temos 3 fatores que são não somente nossos, mas também universais. Corpo, capacidades cognitivas e consciência. Mas, porém, contudo, todavia, nós também podemos ter um quarto fator. Que esse quarto fator eu não vou entrar aqui em maiores discussões, porque não é o foco, eu vou falar sobre solipsismo. E se eu fosse falar sobre isso, eu precisaria fazer uma série de podcasts só sobre isso. Mas o quarto fator que nós podemos ou não possuir, aí vai depender do ponto de vista. O ateu vai falar que não existe, o cristão vai falar que existe, sei lá, cada um vai falar alguma coisa. Mas o quarto fator que nós podemos possuir, podemos ou não possuir, é o fator alma.
O que seria a alma? Se nós temos ou não temos, se isso daí é uma realidade ou se é um delírio, se essa alma vem de Deus ou não vem de Deus. Eu não vou entrar aqui em discussão porque não é esse o foco. Mas resumidamente, nós temos 3 fatores e um quarto fator que nós podemos ou não ter. Cada um vai dar a sua versão. Vamos dizer que tem, outros vão dizer que não tem, mas resumidamente, o quarto fator seria o fator alma. Que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque basicamente, e também porque a alma basicamente seria algo que não se relaciona com o que é empírico, com o que é mais solipsista, vamos colocar assim. Então vamos colocar aqui, todos nós possuímos 3 mais 1 fatores. Resumindo, todos nós possuímos um corpo. Vou resumir tudo em uma frase. Eu possuo um corpo, eu percebo e eu penso. Isso são os atributos universais tanto do indivíduo A, quanto também da humanidade como um todo. De você que está me ouvindo, da sua mãe, do seu pai. Eu possuo um corpo, eu percebo e eu penso. Essas são os meus 3 atributos mais básicos de todo e qualquer ser humano. Meus e de qualquer um, basicamente. Bom, enfim, continuando, eu tive que parar rapidão porque tive que atender a porta, tinha alguém lá e... Enfim, espero não ter perdido o fio da meada, mas continuando. Resumidamente, todo sujeito, seja o sujeito A1, seja você, seja sua mãe, todo mundo, possui um corpo, percebe e pensa. E como isso se relaciona com o arredor? Em primeiro lugar, o que seria o arredor? O arredor é tudo aquilo que não constitui o seu corpo. Ou seja, o chão, a parede, a água, o ventilador, a janela, quadro, livro, enfim. Arredor é tudo aquilo que te cerca e não faz parte do seu corpo, ou seja, tudo aquilo que você não possui controle sobre. Não que você não possui controle sobre, mas simplesmente que você não pode instantaneamente mudar. Mesmo que você, por exemplo, uma pedra, mesmo que você possa pegar essa pedra e jogar ela longe, fazer o que você quiser com ela, tem certas coisas que você não pode fazer com ela e de maneira mais instantânea e de maneira mais... experimental, vamos colocar assim. Por exemplo, você não pode, na maioria dos casos, quebrar uma pedra. Se for uma pedra dura, você sozinho você não consegue quebrar a pedra. É óbvio que isso também faz parte, essa premissa também vale até para o nosso próprio corpo. Eu não posso, por exemplo, do nada tirar meu braço do meu corpo. Eu não posso do nada, sei lá, quebrar minha cabeça. É óbvio que se eu tirar meu braço do meu corpo, primeiro que isso vai doer pra caralho, segundo que eu vou começar a sangrar pra caralho, eu posso morrer. E se eu tirar minha cabeça, quebrar minha cabeça, é óbvio que eu vou morrer. Enfim, existe uma série de limitações para todos os corpos. Mas existe uma diferença entre aquilo que faz parte do meu corpo e o que não faz parte do meu corpo. Se eu quiser, por exemplo, agora, nesse exato momento, mexer minha mão, eu tô fazendo isso nesse exato momento, eu tô mexendo minha mão. Ou seja, basta eu querer para o meu corpo obedecer. Já, por exemplo, se você quiser fazer algo na pedra, você tem que caminhar até a pedra, pegar a pedra e assim agir na sua pedra. Enfim, basicamente, o sujeito A1, Z2, B3, vírgula asterisco, é aquilo que tem um corpo, aquilo que percebe e aquilo que pensa, e o arredor é tudo aquilo que não faz parte disso. É a parede, é o carro, é o chão, enfim, tudo que não é você é o arredor. O sujeito A1, ele percebe e interage com o arredor. O arredor é tudo aquilo que é externo, tirando o corpo, porque o corpo em si ele também é, de certa forma, externa. Por quê? O que eu digo, o que eu quero dizer quando eu digo que ele é externo? Quero dizer que eu consigo apreender o corpo, eu consigo perceber o corpo através, no caso, da minha visão. Por exemplo, agora nesse exato momento eu estou olhando para minha mão. E como eu estou olhando para minha mão? Através dos meus olhos, da minha visão. Por que eu consigo enxergar a minha mão? Porque ela é algo externo, algo que não está no mesmo posicionamento que meus olhos. Meus olhos estão aqui no topo da minha cabeça e minha mão está aqui num extremo do meu corpo que não é o topo da minha cabeça. Então eu consigo perceber a minha mão. Tudo aquilo que a gente percebe é basicamente tanto que está fora de nós, quanto também que não está na mesma posição em que os nossos órgãos receptores estão. Então eu consigo perceber a parede, minha mão e etc. Por quê? Porque a parede está... tanto a parede quanto a mão estão fora de mim, não fazem parte... Quer dizer, no caso da mão, ela faz parte do meu corpo, porém ela é algo exterior, porque ela não está na mesma posição que meus olhos. E
Também eu não quero aqui entrar, e também porque pelo simples fato de que dois corpos não fazem parte de um mesmo, dois corpos não podem ocupar um mesmo espaço, dois corpos com a mesma densidade, com a mesma ou com densidades com que tem alguma densidade, não precisa nem ser de densidade semelhante, mas qualquer corpo que tem alguma densidade que ocupa algum espaço não pode ocupar o mesmo espaço de outro corpo. Ou seja, tudo aquilo que não somente está exterior a mim, quanto também não pode ocupar o mesmo espaço, até porque leis da física, não tem como quebrar isso, mas basicamente tudo aquilo que não faz parte de mim e também que não ocupa o mesmo espaço que ocupa o meu corpo, que ocupa o meu órgão, no caso meus olhos, é percebível. É óbvio que existe uma série de limitações empíricas, que eu não vou entrar aqui na real, não quero falar, porque não está na hora, basicamente. Porque ainda, basicamente, isso vai para o segundo podcast, de quais seriam as limitações empíricas. É óbvio que eu não consigo enxergar, por exemplo, depois de uma certa distância, é óbvio que existe uma certa limitação de cores que eu consigo perceber, é óbvio que existem limitações, mas eu não vou falar de maneira mais acurada sobre isso agora, vai para o segundo podcast esse tema. Enfim, resumindo, o sujeito A1 percebe e interage com o arredor. Esse sujeito A1, ele percebe e interage com o arredor através de características tanto que eu vou chamar aqui de interioridade. Eu estou aqui pegando o conceito de interioridade de Kierkegaard, que seria basicamente o eu que só existe em você mesmo e que ninguém pode perceber. É o que você pensa e é basicamente a sua consciência. Resumidamente, a sua consciência. Você interage, você percebe e interage com as coisas que estão além de ti, tanto através da interioridade, ou seja, pensando sobre as coisas que estão ao redor de ti, quanto também através de fatores individuais. Fatores do tipo preferências individuais, história de vida, experiências pessoais, fatores genéticos. Por exemplo, vou dar um simples exemplo de como uma mesma ocasião pode ter resultados diferentes, porque as pessoas simplesmente são pessoas diferentes e têm atributos individuais diferentes. Uma tomada. Imagina uma tomada. Você, que é um sujeito, sei lá, que tem seus 20 e poucos anos, você não vai colocar seu dedo na tomada porque simplesmente, vamos supor, porque você ouviu da sua mãe falar que não pode colocar o dedo na tomada, senão você pode tomar choque e você pode morrer. Então, por esse motivo, você não vai colocar, você que é um sujeito A1, você não vai colocar o dedo na tomada porque você ouviu falar da sua mãe, através da opinião ou do conhecimento da sua mãe, que se você colocar o dedo na tomada, você vai morrer. Então, por esse motivo, você não coloca o dedo na tomada. Agora, o sujeito A2... ele pode ter a mesma atitude que você, porém por motivos diferentes. Então, por exemplo, enquanto que você não coloca o dedo na tomada porque sua mãe diz para você não colocar, o sujeito A2 pode, ele pode até realizar o mesmo ato que você, ou seja, que é o ato de não realizar o ato de colocar a mão ali, porém por um motivo diferente. O sujeito A2, ele pode já ter no passado colocado a mão ali na tomada e tomado um choque. E aí, por ele ter tomado um choque e ter sentido dor, ele não vai querer sentir aquilo lá de novo. Ou seja, enquanto que você aprendeu que não deve se colocar o dedo na tomada porque sua mãe falou que não deve-se, o outro sujeito, o sujeito A2, ele aprendeu a mesma coisa que você, só que de uma maneira diferente. Ele teve que colocar o dedo na tomada para levar um choque, sofrer, quem sabe até, sei lá, ter ido pro hospital. E aí, a partir disso, a partir da vivência dele, da experiência que ele teve, ele não vai colocar o dedo na tomada. Ou seja, apesar dos dois indivíduos estarem chegando à mesma conclusão, que é não colocar o dedo na tomada, cada um chegou a essa conclusão através de um caminho diferente. Um foi pelo caminho do aprendizado da mãe, da opinião da mãe, da vivência da mãe, etc. E o outro foi o caminho da vivência em si. Um chegou a essa conclusão através de uma opinião adquirida de terceiros, e o outro chegou através da experiência própria. E um terceiro sujeito, vamos supor que vocês dois, sujeito A1 e A2, têm 20 anos. Eles chegaram à mesma conclusão por motivos diferentes. Já um sujeito A3, vamos supor, o sujeito A3, ele tem 5 anos, ele vai se sentir tentado a colocar o dedo na tomada. Ele vai tentar colocar o dedo na tomada, ele vai até mesmo colocar o dedo na tomada.
Por quê? Porque o sujeito A2 não chega, por ele ter 5 anos, e obviamente ele não pensar em porra nenhuma, não ter muita inteligência e tal, ele não chegou às mesmas conclusões que você. Então, um mesmo material, um mesmo objeto, no caso a tomada, pode exercer diversos efeitos, diversas influências para diversos tipos de pessoas. Vão ter pessoas que vão chegar à mesma conclusão, porém por motivos diferentes, e vão ter pessoas que vão chegar a conclusões diferentes e realizar atos diferentes. No caso do sujeito A3, que é um sujeito de 5 anos que vai lá e coloca o dedo na tomada e que vai levar ou não o choque. Enfim, as características individuais, tanto relativas à interioridade quanto também aos atributos individuais, ao que pode se chamar de individualidade, são o que determinam o que cada um é e o que criam esse B2, vírgula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E essas características individuais, interioridade e individualidade, são elas que ditam a forma como nós vamos interagir com o nosso arredor. Então, por exemplo, o sujeito A1, ele não vai encostar na tomada, o sujeito A2, ele também não vai encostar na tomada, porém por motivos diferentes do sujeito A1, e o sujeito A3, por não ser um indivíduo de idade menor e ter outros atributos, por exemplo, sei lá, a mãe dele nunca ensinou que não se deve fazer isso, ele vai se relacionar com a tomada. Resumo da ópera. A nossa relação com o arredor depende diretamente daquilo que nós somos, daquilo que nós possuímos enquanto interioridade e enquanto individualidade. Isso vai determinar basicamente tudo, ou quase tudo, da maneira como nós não somente nos relacionamos com o exterior, mas também pensamos com relação ao exterior. Mas eu não vou entrar aqui também de maneira mais aprofundada nisso, porque isso é assunto para outro podcast, provavelmente para o terceiro podcast, que é o Ação Baseada no Eu. Mas enfim, agora resumindo tudo aquilo que eu falei nesse primeiro podcast. O sujeito A1, Z2, B3,4 asterisco, ele é capaz não somente de perceber e interagir, mas ele é também capaz de mudar o arredor. Ele é capaz de mudar tudo aquilo que é externo a ele. Por exemplo, um banco. Você está no seu quarto e tem um banco no seu quarto. Você é capaz de pegar esse banco e mudar a posição desse banco. Você é capaz de pegar esse banco e jogar ele pela janela. Você é capaz de pegar esse banco e cometer um assassinato com esse banco. Enfim, existem N possibilidades para tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós somos capazes não somente de interagir e perceber, mas também somos capazes de mudar aquilo que está fora de nós. Por quê? Porque aquilo que está fora de nós é de natureza não abstrata e objetiva. Ele possui uma existência palpável. Portanto, nós conseguimos mudar. É óbvio que aqui existem, por exemplo, você não consegue mover uma pedra gigante, você não consegue, sei lá, até por fatores de autoproteção, de instinto, você não consegue se jogar de um prédio. É óbvio que existem x, y, z de limitação. Você não consegue erguer um carro, você não consegue, sei lá, pegar uma serra elétrica e cortar teu braço, fazer o que você quiser. É óbvio que existem limitações. Mas de uma maneira geral, nós somos capazes de sim, de perceber, de interagir e de mudar fatores que são externos a gente, pelo simples fato de que esses fatores possuem uma existência objetiva e eles existem de fato. O que eu quero dizer com existem de fato? Eles são interagíveis de fato, vamos colocar assim. Então, o sujeito A1, Z2, B3, asterisco, ele não somente ele é capaz de mudar ao redor, porém, ele não é capaz de mudar aquilo que faz parte da interioridade dele. E agora o que eu estou falando com interioridade são atributos não somente mais individuais, quanto também até fatores genéticos, vamos colocar assim, fatores biológicos. Por exemplo, o simples fato de um sujeito ter nascido homem já vai determinar uma série de coisas sobre quem ele é. Por exemplo, se ele nasce homem, isso significa que ele vai ser mais voltado ao sexo, ele vai dedicar maior parte da sua vida ao sexo do que a mulher. Por quê? Porque o homem entre o homem, o macho e a fêmea, o macho tem como fim maior da vida o sexo,
do que a fêmea. A fêmea é menos dependente de sexo do que o homem. Então o simples fato dele ter nascido homem já vai determinar, a não ser que exista algum fator assim anômalo, atípico, mas a maioria dos homens é mais voltados ao sexo, vivem mais em torno do sexo do que as mulheres. Então, enfim, existem uma série de características no sujeito. As características, resumo da ópera, tudo aquilo que está ao nosso redor é muito mais facilmente mutável, muito mais facilmente interagível, porque é algo absoluto, algo que você pode pegar, algo que você tem uma existência de fato. É muito mais fácil de mudar o arredor do que de mudar fatores que são internos, fatores que são mais relativos à individualidade, fatores até que você não pode perceber através das suas capacidades cognitivas. Por exemplo, a consciência. Alguém consegue mudar a consciência? Até consegue, mas assim, tudo aquilo que está fora é muito mais fácil de ser mudado do que aquilo que está dentro, porque aquilo que está dentro muito mais frequentemente diz respeito a coisas que nós somos de uma maneira mais profunda, mais psicológica. Por exemplo, um outro exemplo, eu que sou um sujeito do tipo INTJ, nunca, mesmo que eu quisesse, mesmo que eu tentasse com todas as minhas forças, nunca eu conseguiria sair do meu status de sujeito INTJ-A, eu nunca conseguiria me tornar um sujeito de natureza E extrovertido. Para quem já leu lá as 16 personalidades, o I, quando começa com I é introvertido, quando começa com E é extrovertido. Eu nunca conseguiria sair de um sujeito de natureza INTJ-A, que é o que eu sou, e ir para um sujeito que é E qualquer coisa, ENTJ, ESTJ, ENTP. Eu nunca conseguiria, por quê? Porque o fator I, não é interioridade, caralho, a introspecção é algo que faz parte de mim de natureza profunda. E eu não consigo mudar isso. Exceto em caso de, sei lá, de eu sofrer uma lavagem cerebral, ou não sei, metafísica, Deus agir de uma maneira que, não sei, mudou tudo. Enfim, por vias normais, eu não posso mudar. Porque isso é algo que está profundamente ancorado na minha personalidade. E não somente isso. Isso é algo que não possui uma existência objetiva. Por exemplo, a minha personalidade INTJ é só algo que existe como conceito, mas ele não existe de maneira objetiva. O INTJ não é uma cadeira, não é uma pedra, não é um computador. Então, ao contrário, por exemplo, da pedra, que eu posso pegar a pedra e fazer o que eu quiser com ela, ou da cadeira, que eu posso pegar ela e fazer o que eu quiser com ela, o fato de eu estar enquadrado num conceito de INTJ, não tem como eu mudar na existência objetiva das coisas, não tem como eu pegar INTJ. INTJ é um conceito, é algo abstrato. Portanto, tudo aquilo que faz parte da interioridade, dos fatores individuais, é algo que não exatamente em que não muda, mas é muito mais dificilmente mutável do que aquilo que é externo a ti. Porque aquilo que é externo a ti, você pode, através da tua ação pura e simples com o teu corpo, você pode mudar. Pode pegar, você pode quebrar, você pode enfiar no teu cu, enfim, você pode fazer o que você quiser. Mas você não tem como, sei lá, eu vou pegar minha interioridade e vou quebrar ela. Não tem isso, não. Isso é algo abstrato. E sem contar que não somente é algo abstrato, mas é algo que faz parte do interior do teu corpo. Tu não podes ver o teu cérebro. Tu não podes tocar no teu cérebro. A não ser que tu abra a tua cabeça, mas aí você vai correr o sério risco de morrer. Tu não podes pegar o teu coração, pegar os teus órgãos interiores. Tu não podes. Então, resumidamente, o sujeito A1Z2B3,4 asterisco é um sujeito que percebe, interage e muda o arredor, porém é um sujeito que não muda a interioridade. Quer dizer, não é que ele não muda, mas ele dificilmente muda a interioridade. Ele dificilmente é capaz de se desfazer da personalidade dele de modo mais complexo, e ele também não pode se desfazer das experiências anteriores, as experiências de vida dele, que compõem também o que é a interioridade. O que nós vivemos, a cultura em que nós vivemos, a educação que nós recebemos, compõem aquilo que faz que simplesmente nos influenciam, resumidamente. Você não pode mudar isso. Se você nascer numa família pobre, você não vai receber uma educação de rico, você não vai receber costumes de rico. Pode até receber, mas não vai ser algo autêntico, vai ser algo falso, sabe? Enfim, tudo aquilo que acontece, não somente externo a nós, quanto também interno, até em vias de pensamento,
nos determina, e é muito mais difícil de mudar do que aquilo que está no exterior, que possui uma existência objetiva. Porque o que está no exterior possui uma existência objetiva e o que está no interior não possui uma existência objetiva, é frequentemente abstrato. Enfim, essa é a primeira parte do podcast e sim, terminou. Basicamente, essa é só uma pequena introdução para assim, definir duas coisas que são muito importantes, que seria o eu e o arredor, e a partir das relações entre o eu e o arredor, e das capacidades cognitivas do eu e características individuais do eu e etc., a gente vai poder desenvolver como se dá as relações entre o arredor e o eu, e como tudo está ancorado no eu. Tudo está profundamente ancorado no eu, no ego e naquilo que nós pensamos e temos como conceito das coisas e das nossas capacidades limitadas, crônicas, vamos colocar assim. Enfim, essa é só a primeira. Talvez a segunda parte eu já grave amanhã, ou não, eu grave sábado, ou eu só grave semana que vem. Enfim, vai demorar tempo pra caralho pra terminar toda essa série. Como eu já disse, vai ter 7 partes. Então, se você já não tá gostando, sinto muito, mas você tá fudido. Enfim, até a próxima. Beijos, abraços e falou.